Tempo comum, 13ª semana, quinta-feira. Tema: 7. O valor infinito da missa. Pontos a meditar. 1. O sacrifício de Isaque, imagem e figura do sacrifício de Cristo no Calvário. O valor infinito da missa. 2. Adoração e ação de graças. 3. Expiação e propiciação pelos nossos pecados. Impetração de tudo aquilo que precisamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No livro do Gênesis, lemos como Deus quis provar a fé de Abraão, a quem prometera uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. O patriarca viu o tempo passar sem ter o filho que o Senhor lhe anunciara. Sua mulher estéril. Mas ele continuou a acreditar na palavra de Deus contra toda a esperança. Quando finalmente Isaque veio ao mundo e representou para Abraão, já de idade avançada, o prêmio à sua esperança, Deus, Senhor da vida e da morte, mandou-lhe que o sacrificasse. Toma Isaque, teu filho único, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E aí o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Mas no momento em que ia sacrificar o seu filho amado, o anjo do Senhor deteve-lhe o braço. E o patriarca ouviu estas palavras cheias de bênçãos sobreabundantes. Porque o fizeste e não me recusaste o teu filho único, eu te abençoarei e multiplicarei a tua estirpe como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas, e todas as nações da terra serão abençoadas na tua descendência, porque obedeceste à minha voz. Os padres da igreja viram no sacrifício de Isaque um anúncio do sacrifício de Jesus. Isaque, o filho único de Abraão, o amado que carrega a lenha até ao monte onde será sacrificado, é figura de Cristo, o unigênito do Pai, o amado que caminha com a cruz às costas para o Calvário, onde se oferece como sacrifício de valor infinito por todos os homens. Na missa, depois da consagração, o cânon romano recorda a oferenda de Abraão, a entrega do seu filho. Abraão é o nosso pai na fé. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. A obediência de Abraão é a máxima expressão da sua fé incondicional em Deus. Por essa razão, recuperou Isaque e, depois de tê-lo oferecido, recebeu-o de volta, como um símbolo. Pensava, na verdade, que Deus é poderoso para ressuscitar alguém dentre os mortos. Por isso recuperou o filho, que foi uma imagem daquele que haveria de vir. Orígenes sublinha que o sacrifício de Isaque permite compreender melhor o mistério da redenção. Isaque, ao carregar a lenha para o holocausto, é figura de Cristo que carregou a cruz às costas. Mas, ao mesmo tempo, levar a lenha para o holocausto é tarefa do sacerdote. Portanto, Isaque foi ao mesmo tempo vítima e sacerdote. Cristo é ao mesmo tempo vítima e sumo sacerdote. Segundo o Espírito, oferece a vítima ao seu Pai. Segundo a carne, ele mesmo é oferecido sobre o altar da cruz. Por isso, cada missa tem um valor infinito, imenso, que nós não podemos compreender por completo. Alegra toda a corte celestial.
alivia as pobres almas do purgatório, atrai sobre a terra todo tipo de graças e dá mais glória a Deus do que todos os sofrimentos dos mártires juntos, do que as penitências de todos os santos, do que todas as lágrimas por eles derramadas desde o princípio do mundo e tudo o que possam fazer até o fim dos tempos. Dois. Ainda que todos os atos de Cristo tenham sido redentores, existe, não obstante, na sua vida um acontecimento singular que se destaca sobre todos, para o qual todos convergem. O momento em que a obediência e o amor do Filho ofereceram ao Pai um sacrifício sem medida, em virtude da dignidade da oferenda e do sacerdote que a oferecia. E é ele quem permanece na missa como sacerdote principal e vítima, realmente oferecida e sacramentalmente imolada. Na Santa Missa, os frutos que dizem respeito imediatamente a Deus, como a adoração, a reparação e a ação de graças, produzem-se sempre na sua plenitude infinita, sem dependerem da nossa atenção nem do fervor do sacerdote. E a razão pela qual esses frutos se produzem infalivelmente e sem limites está em que é o próprio Cristo que os oferece e quem se oferece. Por isso, é impossível encontrar modo algum de adorar melhor a Deus e de reconhecer o seu domínio soberano sobre todas as coisas e sobre todos os homens. É a realização mais perfeita do preceito. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Do mesmo modo, é impossível oferecer a Deus uma reparação mais perfeita pelas faltas cometidas diariamente do que oferecendo e participando com devoção do santo sacrifício do altar. Como é impossível agradar melhor os bens recebidos do que por meio da Santa Missa? Como retribuirei ao Senhor por todo o bem que me fez? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que grande oportunidade para agradecermos a Deus tantos bens que recebemos, pois às vezes é possível que nos esqueçamos de lhe dar graças pelos seus dons, que são tantos e tantos. Pode acontecer-nos como aos leprosos curados por Jesus. Que honra tão grande a dos sacerdotes que podem emprestar a Cristo a voz e as mãos no sacrifício eucarístico. Que grandeza a dos fiéis por poderem participar de tão grande mistério. Diz ao Senhor que, daqui por diante, de cada vez que celebres ou assistas à Santa Missa e administres ou recebas o sacramento eucarístico, o farás com uma grande fé, com um amor que queime, como se fosse a última vez da tua vida, e sente dor pelas tuas negligências passadas. Três. No Monte Moriá, Isaque, o filho único e amado de Abraão, não foi sacrificado. No Calvário, Jesus padeceu e morreu por todos nós, pro peccatis, por causa dos nossos pecados. Este fruto de expiação e de propiciação alcança também as almas dos que nos precederam e que se purificam no purgatório, à espera do traje nupcial, para entrarem no céu. O sacrifício eucarístico produz por si mesmo e por virtude própria o perdão dos pecados, mas realiza-o de uma maneira imediata. Por exemplo, uma pessoa que suplique a Deus a graça de mudar de vida e de confessar-se sem assistir à Santa Missa, poderá obtê-la somente em virtude do seu fervor e das suas instâncias. Mas, se assiste à missa com essa finalidade, não há dúvida de que obterá esse favor de maneira eficaz, desde que não levante obstáculos. Ao oferecer-se ao Pai, Jesus Cristo pede por todos nós. Ele vive para interceder por nós. Poderíamos encontrar melhor momento do que a Santa Missa para pedir aquilo de que tanto precisamos? Cada missa é oferecida por toda a Igreja, que ao mesmo tempo suplica pelo mundo inteiro
de cada vez que se celebra uma missa é o sangue da cruz que se derrama como chuva sobre o mundo. Juntamente com toda a Igreja, pedimos de modo particular pelo Papa, pelo Bispo diocesano, pelo prelado próprio e por todos os outros que, fiéis à verdade, promovem a fé católica e apostólica. E além desse fruto geral da missa, há também um fruto especial, que se produz de modos diversos, para os que participam do Santo Sacrifício, para os que solicitaram a sua celebração por esta ou aquela intenção, para o sacerdote celebrante, que beneficia de um fruto especialíssimo e irrenunciável, já que a celebração da missa depende da sua vontade meritória, para os acólitos, para os cantores e para todo o povo santo que assista ao sacrifício, conforme as disposições de cada um, para todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Os frutos de remissão dos nossos pecados e de impetração de tudo aquilo de que necessitamos são frutos finitos e limitados, de acordo com as nossas disposições. Por isso, é tão importante que cuidemos bem de preparar a alma para participar deste sacrifício único e que nos esforcemos por estar muito recolhidos uma vez acabada a ação sagrada. Estais ali, pergunta o cura d'Ars, com as mesmas disposições da Santíssima Virgem no Calvário, já que se trata da presença do mesmo Deus e da consumação do mesmo sacrifício? Peçamos a Nossa Senhora que a celebração ou a participação do sacrifício eucarístico seja para nós a fonte em que se saciam e em que aumentam os nossos desejos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.